Boa noite a todos. Boa noite. Sempre com alegria e satisfação que a gente se encontra aqui nessa casa, né? Nessa oportunidade abençoada, em plena saúde física, sem dor, enquanto muitos estão aí em hospitais, situações difíceis. Então, agradecer sempre o privilégio, né, da gente estar em plena saúde física e aqui, nessa casa abençoada, abrindo os nossos corações, nossos pensamentos, né, a esse mestre amado que com tanto carinho teve entre nós e continua ativamente nos auxiliando, que conhece a cada um de nós intimamente. Então é uma satisfação a gente, essa busca, né, da gente estar sempre buscando se aproximar dessa força que é Jesus, que tanto nos auxilia. Então o tema da noite aí, né, como vivermos em harmonia com as pessoas, que é um tema tanto desafiador diante de tanta adversidade de todos, né, de tudo, de crença, de raça, de opiniões, de tudo. Então a gente precisa estar diante de tantas adversidades, que é uma característica que o Pai criou a tudo, né? Desde o mineral, vegetal, animal, em todas as situações nós vemos essa adversidade. Então a gente saber conviver com essa adversidade das pessoas, isso traz felicidade para a gente, quando a gente descobre os meios de conviver de uma maneira mais harmônica, né? E eu só vejo um meio da gente conseguir isso, né? Que é você estar baseado nas coisas que Jesus nos trouxe, que resumiu toda a lei, todos os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Então aí ele reuniu toda a lei, todos os profetas nesses 2 mandamentos. E quem que criou todas essas adversidades foi Deus, né? Então a gente tem que estar buscando ele de uma maneira intensa para que a gente esteja conseguindo fazer o segundo, né? Que é amar o próximo como a nós mesmos. Então Deus, que criou tudo, criou a gente com amor. O amor é a base principal da criação de Deus. E ele criou para que a gente, evoluindo, todos nos direcionando para esse amor, né? Todas as adversidades convergendo para esse amor, que é essa união da gente com Deus. Esse amor de Deus nos atrai. E quanto mais a gente evolui, mais nos aproximamos do amor de Deus, que tanto nos beneficia, né? Que é Jesus, o exemplo vivo que teve entre a gente e que chegou nessa perfeição de conhecer o Pai nessa intimidade. Eu conheço a vontade do Pai a meu respeito, eu e o Pai somos um, né? Então ele teve entre a gente justamente para trazer essa lição de como a gente vivenciar. Mas como a Ana Raquel sempre mostra, vou até pegar a reguinha da Ana Raquel, nós estamos mais aqui no começo dessa evolução do que aqui no final. Então é natural que a gente tenha essas dificuldades de relacionamento. Então se a gente não estiver se esforçando, né, estiver muito atento, a gente entra em choque com os nossos semelhantes. E já carregamos muitas dificuldades disso, né? Em todos os relacionamentos.
trazemos problemas obsessivos do passado, todo mundo sofre com isso, e então a gente só tem um meio da gente se livrar, porque não tem mais como a gente mudar o que a gente já fez de erro. Já temos erro suficiente na bagagem. Então a gente tem que estar procurando errar o menos possível. Porque Jesus nos afirma, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então muitas das dificuldades que a gente passa na vida é por a gente ter posto a semente do relacionamento errada na terra. Então sofremos as consequências pela lei de causa e efeito que o Espiritismo nos mostra, né? Com muita clareza, que Jesus é baseado em Jesus, semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Essa é a lei de causa e efeito. Então, diante já de tantos problemas que a gente carrega nas costas, a gente precisa estar mais atento, mais esperto, para errar o menos possível, para que isso não pese nos nossos ombros, né? Já que a gente já carrega a cruz, que são essas dificuldades que nós trazemos do passado. E com isso, né, a gente reencarna numa família que é justamente para, geralmente pelos laços de afeto, né, mas também pelos laços das dificuldades anteriores que nós trazemos. Por isso aquele ditado que fala que é mais fácil se dar com um estranho do que com um familiar. Por que tantas dificuldades dentro da família, nos relacionamentos? Da onde vem isso? Então, se a gente não estiver procurando esses dois mandamentos, por Deus acima de tudo, a gente vai passar remoendo muitas dificuldades aqui sem nos livrarmos dela. Ainda ontem a lição da quinta-feira falava para que a gente vai ter oportunidade de encontrar com as outras pessoas, mas o tempo perdido a gente não recupera mais. Então a gente precisa estar muito atento com o tempo, que é uma concessão de Deus, né? Parece que o tempo é nosso, que a vida é nossa, eu faço do meu tempo o que eu quero, mas não é bem assim. Foi concedido para a gente se aperfeiçoar e diminuir as arestas com os nossos irmãos, principalmente com os nossos familiares. Então, a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Então é na família, principalmente com aqueles que a gente tem mais liberdade, é que vai mostrar como a gente age, como que está o nosso relacionamento com os nossos familiares. Porque se a gente não tiver um bom relacionamento dentro dos nossos lares, como que a gente vai ter fora da sociedade? Então, a pedra de toque é a pedra que afere se o metal é realmente ouro ou não, ou só é uma capa, para a gente mostrar para a sociedade como a gente está vivendo nas nossas relações. Mas a pedra de toque afere o que vai dentro dos nossos corações. Então, qual família que não passa por dificuldades? Então é isso que a gente tem que estar buscando, aproveitar o tempo melhor, da melhor maneira possível, evangelho no lar, para ir diminuindo as dificuldades e aumentando as relações positivas, para que a gente conviva em paz, em harmonia. Então essa é a responsabilidade da família, que é a primeira célula desse corpo que é a sociedade. Então essa é a nossa responsabilidade de estar harmonizando. Se essa nossa célula estiver harmonizada, a gente vai estar contribuindo para esse organismo funcionar da melhor maneira possível, que é a vontade do Pai.
que Ele quer que a gente viva como irmãos. Que pai que não quer isso? E Deus criou a gente para isso. E Jesus veio exemplificar que a gente deve se esforçar para atingir essas metas. Mas como a gente está no começo da nossa evolução, como a tia Ana Raquel mostra na régua aí, as dificuldades são naturais. Mas a gente precisa estar se esforçando o máximo que a gente conseguir. Esse tem que ser o objetivo principal da nossa vida. Porque a vida é muito rápida, passa muito rápido. E aí? Como é que a gente vai carregar mais desafetos do que a gente já tem, já criou no nosso passado, que são as nossas obsessões e todo mundo sofre com isso? Então a gente tem que estar muito atento para estar diminuindo esses choques. E muitas vezes, né, como fala aqui, então procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral. O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento ele se embrutece e se estiola. Então é nessa adversidade, nessa troca com os nossos semelhantes, é que a gente enriquece. A oportunidade da gente crescer, mas de uma maneira positiva, aproveitando, sabendo, estando, vigiando e orando, para que a gente não entre em choque. Essa é a grande dificuldade nossa. A gente tem que estar com esse objetivo muito atento, para não contrair mais problemas do que já temos. Se dificuldades e provações te visitam no relacionamento com o próximo, não te permitas requentar mágoas no coração. Quantas pessoas ficam requentando essas mágoas, pensamentos de problemas e fica com aquilo remoendo e não consegue sair dessas dificuldades? Isso traz bem-estar para a pessoa? Isso é saúde? Quantos problemas aí de doenças graves gerados pelos próprios pensamentos negativos, dessa vivência doentia com os seus semelhantes. E daí vem o orgulho, né? Que não cede porque o outro que errou, que não sei o quê. Cadê a humildade que Jesus exemplifica? Né? A nossa capacidade de perdoar, como se encontra. Então veja que nós somos os causadores de muitas das nossas doenças por esses relacionamentos e pensamentos negativos. E isso atrai espiritualidade que nos envolve também doentia. Então, vigia e ora. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra do pensamento, lembrando o sol a desfazer nuvens diariamente para vitalizar e revitalizar os processos da vida. Quem que é esse sol nas nossas vidas? É Jesus, que trouxe no seu evangelho todas as maneiras para que a gente venha a conviver de uma maneira harmônica com os nossos semelhantes. Então esse tem que ser o objetivo da gente. Essa é a construção da nossa felicidade futura, porque no passado já erramos muito e carregamos peso por causa, sofremos as consequências. Então a gente tem que estar atento para ver, aproveitar, estar vitalizando e revitalizando os processos da nossa vida, com essa confiança na sabedoria divina que Jesus nos trouxe. Então, se a gente não estiver atento, se estiver focado só na parte material,
Jesus nos alerta que nem só de pão vive o homem, é preciso que a gente esteja cada vez mais vigiando e orando para que a gente vá se superando e estando atento para não entrar em choque, perceber antes de acontecer. Já está mais com as antenas ligadas, aonde pode haver problema, você vai se desviando, com o auxílio daqueles que estão ao nosso lado, diante do teu esforço, do teu objetivo. Então é preciso, faça-se por ti que eu vos ajudarei. Se a gente não fizer a nossa parte, fica difícil. E a gente precisa estar atento, que esse é o verdadeiro objetivo da nossa vida. Crescer. Crescer como espíritos, as nossas virtudes. Esse é o verdadeiro exercício. Desenvolvimento das virtudes. Hein? Menos academia e mais foco nos objetivos necessários. Estão na moda hoje a academia, é preciso cuidar do corpo, mas daqui a pouco o corpo, e aí? Para onde vai? Né? E o espírito é eterno, são as qualidades eternas que a gente tem que cultivar, porque daqui a pouco está todo mundo do outro lado. Vai mesmo. Para isso é imperioso que a compreensão te presida os impulsos, e a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, né? Gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. A certeza disso te livrará da solidão negativa, capaz de induzir-te ao desânimo e ao desespero. Então, as outras pessoas, mas para a gente ter essa compreensão, a gente precisa ter o entendimento. E da onde que vem o entendimento? O Espiritismo traz muito entendimento para a gente, para que a gente tenha mais compreensão com o nosso semelhante. O Haroldo Dutra fala que ele é míope, que se ele não pôr o óculos, ele não enxerga direito. E as lentes do que o Espiritismo fornece nos auxiliam em muito a gente enxergar a nossa vida e os nossos semelhantes, para que a gente tenha mais pondo em prática a lei de caridade, justiça, amor e caridade, e sabedoria, porque a sabedoria o que é? É o conhecimento também, tão necessário. E a casa e o Espiritismo fornece muito conhecimento, que a gente vivenciando é a sabedoria. Então, com esse conhecimento, essa sabedoria, dentro da lei de justiça, amor e caridade e sabedoria, a gente vai ter mais compreensão com os nossos semelhantes, mais tolerância, que é a caridade, segundo Jesus, segundo a visão de Jesus, está lá no Livro dos Espíritos. Tolerância com todos, benevolência com as indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então veja que a caridade, segundo Jesus, é só na parte de relacionamentos. Não é que você matar a fome de um semelhante não seja caridoso, mas veja que está focado justamente nos relacionamentos. Benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Só 3 coisinhas, hein? E a gente dá conta? Difícil de esquecer não é, né? Fácil de lembrar. Mas e aí para pôr em prática? Se a gente não tiver com essa determinação e esse objetivo. Esse tem que ser o desejo central da nossa vida, para que a gente construa a nossa felicidade. Senão, não vai, a gente se enrosca com um aqui, outro ali, a hora que vê, e aí? Está desgastado, se remoendo
em pensamentos negativos. E aí? A gente atrai, se você está com um pensamento negativo, o que você vai atrair? Espíritos que estão na mesma situação. Então, esse é o remédio da gente, quem que é? O Evangelho que Jesus nos trouxe. Quem é o médico? É Ele. Então, se a gente não estiver focado nesse serviço que a vida nos proporciona, que a nossa vida foi concedida para isso, esse é o objetivo principal, a gente vai ter dificuldades. Então estejamos mais atentos, né, para que a gente aproveite o tempo da melhor maneira possível. E se a gente aproveitar o tempo da melhor maneira possível, a gente vai chegar do outro lado contente, satisfeito com a gente mesmo, com o nosso desempenho. Daí a gente vai ver aqueles que passaram a vida auxiliando a gente. Mas se a gente não tiver em sintonia com eles, pelo esforço nosso, a gente vai encontrar mais aqueles mais negativos, que tentaram nos prejudicar, porque nós já prejudicamos eles no passado. Então, cada um segundo as suas obras. A gente vai colher do outro lado o que a gente estiver plantando hoje aqui, o nosso futuro. Então estamos tendo a oportunidade de construir o nosso futuro. E isso não é qualquer coisa. Depende da gente, do nosso esforço, da nossa consciência estar cada vez mais alerta para esses objetivos que Jesus nos trouxe, com muita clareza. A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem e nem caminha para o bem sem os outros. Mas porque isso aconteça, ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência nas sendas a percorrer. Então, a verdade, ninguém realiza o bem nem caminha para o bem sem os outros. A gente depende dos outros desde a hora que a gente levanta. A gente depende do pão que a gente compra na padaria, do leite que a gente bebe, do café. Então é essa integração que o Pai quer, que a gente precisa viver em sociedade, mas viver bem, cada um fazendo a sua parte e harmonicamente. A diversidade é natural, é enriquecedora, mas desde que a gente esteja todos dentro dos propósitos que o Pai criou, lei de justiça, amor e caridade. Eu posso alegar minha diversidade, mas eu tenho que estar dentro dessa lei. Você não pode alegar, eu sou isso, aquilo, e está fora. Daí não complica. E ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência nas sendas a percorrer, né? À vista disso, ama aos amigos sem prendê-los, né? Porque o nosso amor ainda é muito de posse, é muito de interesses menos sadios. Mas à medida que a gente vai tendo essa consciência desse amor que nos ensina, a gente vai aprendendo a ter um amor mais puro, né? Libertando a todos, respeitando a maneira de cada um ser, não querendo que os outros ajam como a gente acha que deve agir. Cada um é um, dá linha na pipa, cada um é um, respeita o outro, veja no outro um filho de Deus. Quem criou o outro foi Deus, então é uma obra de Deus. Se eu não amar o outro, não é, se o outro está errando, não é ser conivente com o erro do outro. A gente tem que saber discernir. Se a gente estiver dentro da nossa possibilidade, chame a atenção do outro, com equilíbrio, com carinho, mostra para o outro. Agora, se não for, mas não condene o outro,
não exclua o outro. E a gente tem muita dificuldade disso, em estar aberto para todos. Qualquer coisa a gente já se defende, já afasta. É uma maneira da gente se proteger, mas a gente tem que partir para uma coisa maior, né? Um amor mais universal, uma família mais universal. Se abrir a essa família, porque hoje a minha família é uma, e daqui a pouco eu passo para o outro lado, quem será a minha família? Quando mandaram chamar Jesus dentro da casa dele, tua mãe está chamando lá fora, ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele não está menosprezando a mãe dele, mas ele está mostrando que a família dele é muito mais abrangente. É isso que a gente precisa se abrir. Porque quando a gente vai para o outro lado, quem será minha família? Eu estarei perto dos meus, da mesma maneira que eu estou aqui? Então, se eu tiver com essa família tão apegada, tão restrita, as minhas dificuldades vão ser imensas. E a gente tem que estar se preparando, que é o futuro da gente. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi o bem da alegria com o desejo de selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Então veja que foi o primeiro milagre de Jesus, né? Numa festa de casamento. O que há divino no casamento é a união dos seres para repor as pessoas que morrem, né? Então essa é a finalidade do casamento. Dar oportunidade para que as pessoas reencarnem, a família, nasça uma família. Então veja que ele fez um milagre ali, numa coisa de alegria. Qual casamento não tem alegria, não é? Então Pedro pergunta para ele, você não estava incentivando a bebedeira, né? Aumentando, transformando a água em vinho? Ele fala, você não conhece a alegria de servir um amigo. Então veja, é com essa alegria que ele quer que a gente viva. Com alegria, não com tristeza. Viver com alegria. Por isso que ele trouxe numa festa. Porque quem vivencia as coisas de Jesus está leve, está alegre, está sempre contente. E a gente precisa dessa alegria para a gente ter incentivo nas nossas vidas. A gente precisa disso, vida em abundância, Jesus veio trazer para a gente. Isso faz bem quando a gente convive em harmonia com os nossos semelhantes. A energia flui de coração para coração. É isso que fluía de Jesus. Fluía e flui, porque ele continua ativo do mesmo jeito. Quem ama não tem distância. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Essa frase é muito bonita, né? Então vamos procurar estender, diminuir os problemas e aumentar esses laços com todos. Para isso é preciso mais doçura, como falou a Luísa aqui, não é muito a doce da diabetes, mas doçura nos relacionamentos nos traz felicidade. Como a Ana Raquel falou, ser artesão da paz, não é? Ser pacífico e pacificador. Olha só, quanta virtude para a gente desenvolver em todos os nossos relacionamentos. Precisa se esforçar para ter essas qualidades, né? Uma qualidade de Gandhi, né? Que pela paz
um pacificador que soube libertar a Índia da opressão inglesa. E aí? Olha só que espírito! Um Nelson Mandela da África, quebrando pedra 27 anos, num presídio, é brincadeira? Foi lá, virou presidente da África do Sul e libertou os sul-africanos, fez conviver com os negros do seu país. Então veja aonde pode chegar quando as pessoas se esforçam. E é esse o objetivo do Pai, que Jesus trabalha. É nisso que, se a gente estiver se esforçando, a gente vai estar contribuindo para essa harmonia diante de tanta dificuldade que o planeta vive. A gente tem que fazer a nossa parte. É o mínimo que a gente pode fazer, retribuindo tudo aquilo que o Pai nos concede, pelo esforço de Jesus, que nos proporciona todos os dias que desfrutamos. Da água que a gente bebe, do ar que a gente respira, do alimento que a gente come. Tudo trabalho de Jesus. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Isso em Jesus em relação aos apóstolos. Né? Então você está passando as coisas de Jesus, nem sempre você precisa ter a percepção, né? Às vezes a pessoa é de outra religião, às vezes a pessoa não gosta, então é melhor você fortalecer a amizade em outras direções, falando do que ela gosta, futebol, seja o que for, mas manter os elos da amizade e não da tua opinião orgulhosa, porque muitas vezes você quer defender o teu ponto de vista, daí você se impõe. Isso não é caridade, não há caridade sem humildade. Então é melhor você conversar com todos e perceber do que ele gosta para ter uma conversa sadia. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou. A beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. É esse o propósito de Jesus. Enquanto ele não atingir isso nesse planeta, ele não vai estar sossegado. Ele trabalha 4 bilhões e meio formando esse planeta, está todo mundo aqui usufruindo, mas quanto estão conscientes do esforço e acordados para esse trabalho que ele se esforça tanto? Então a gente tem uma certa consciência já e uma certa responsabilidade. O Espiritismo, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então cabe a gente se esforçar dentro das nossas possibilidades de estar auxiliando em retribuição a tudo aquilo que a gente já recebeu. Todo o auxílio que ele nos direciona sem que a gente perceba. Porque o seu amor é ativo e os seus objetivos serão alcançados. Demore o tempo que demorar. Demore o tempo que a gente acordar para a nossa transformação. Diminuindo o orgulho e sendo mais humilde e mais fraterno, mais solidário e tentando vivenciar aquilo que Jesus nos trouxe. Com tanto amor e carinho, mas depende da construção de cada um da gente, essa transformação do nosso planeta, da nossa casa, da nossa família terráquea, para que a gente venha superar 900 milhões de pessoas que passam fome. E aí? Como é que está? A gente está passando na prova ou estamos
já tomando bomba diante de tantas pessoas ainda em situações tão difíceis, que o que de alimento é jogado fora alimentariam essas 900 milhões de pessoas. Naquele Fraternidade Sem Fronteira, na conversa do Haroldo Dutra com o pessoal de lá da Fraternidade Sem Fronteira. Então, tá aí, né, os desafios da gente para como que a gente pode estar auxiliando, fazendo a nossa parte, dentro do que nos é possível. Jesus não pede muito, mas dentro das nossas possibilidades, que a gente esteja se movimentando, trazendo sentimentos mais nobres, mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno em que obedecia aos desígnios divinos. Ele sabia a hora que ele tinha que ir. E aí aqueles que vão da nossa família? O relacionamento continua. A gente aceita? Ou muitos estão a prejudicar já os que foram? Ele sabia a hora que ele tinha que ir diante obedecia aos desígnios divinos. E aí, como as pessoas, muita mãe está prejudicando o filho que foi para o outro lado, com pensamentos de tristeza e revolta e tudo mais. Está auxiliando aqueles que foram? Dona Nica lá no fundo me chamou falou: Marcelo, esse é o último ano que eu fico aqui. Ela é um exemplo de que sabia que aquele era o último ano que ela estava aqui entre a gente. Ela aceitou plenamente, no entanto que depois de 3 dias ela estava dando comunicação aí, lúcida. Então, e aí? A gente tem que estar preparado. Tá num relacionamento sadio com aqueles da nossa família que vão para o outro lado. Porque a gente também vai ter que ir, a gente tem que estar preparado para os desígnios divinos. Porque quem sabe a hora de chegar e a hora de ir é Deus. É uma força superior da espiritualidade que coordena toda essa vinda e ida para o outro lado. Está tudo muito bem organizado e muito bem assistido, né? E o tempo nosso é curto. Então a gente precisa aproveitar ele da melhor maneira possível, vivendo dentro das leis de amor, aproveitando os relacionamentos nossos com todos os nossos semelhantes. Um abracinho, um cumprimentar, um bom dia, uma boa tarde, para todos. Mesmo que a gente não conheça as pessoas na rua. Está todo mundo de cabeça baixa, ninguém se cumprimenta, só no celular, e aí? Vamos ter um pouco mais de carinho, como a Luísa falou, um pouco mais de doçura, né? E a gente traz ainda muita dureza nos nossos relacionamentos. A gente precisa ir amolecendo o coração, a exemplo de Jesus. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude de renúncia por amor do reino de Deus, revelando ser essa a sua derradeira lição. Essa renúncia por amor não é viver se martirizando, mas não perder o foco da tua encarnação, com as distrações e atrações que o mundo oferece. Porque a matéria nos favorece a perder os nossos objetivos centrais na nossa encarnação. A hora que vê, você pendeu para um lado, em Paulo,
João Batista falava: endireitai os caminhos do Senhor. Faça uma linha reta que você chega mais rápido no objetivo. Você começa com as atrações e distrações, você começa a fazer curva. E aí a ovelha se encanta com o pasto bom, abismo e lobos, né? Você corre riscos pelos vícios e por todas ainda más tendências que estão dentro da gente. É difícil você não perder o foco, o objetivo, aproveitando a tua encarnação da melhor maneira possível. A gente precisa, como Paulo falava, acorda tu que dormes. Essa era a recomendação dele para com a gente. Aceita os quais se mostram, continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. Então faça o teu melhor, se aprimorando, fazendo, procurando diminuir as tuas dificuldades e aumentando as tuas qualidades na gente mesmo, e não vendo os defeitos dos outros, porque é muito fácil você enxergar o cisco no olho do outro e não ver a trave que está no nosso, né? Condenar é fácil, amar é que é o difícil, com as imperfeições que o outro tem. Mas a gente enxerga as imperfeições no outro, mas e as nossas? Nós somos os perfeitos. Os outros também têm que aturar as nossas imperfeições. Então, vamos ter mais tolerância, né? Somente perde os seres queridos aqueles que possessivamente os procuram, quando se fazem distantes, porque quem ama, ama sempre, de tal modo que ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando-os e abençoando-os, sabendo conscientemente que pelas forças do Espírito jamais dele se afastará. Então, para quem ama, não tem distância, né? Jesus foi, mas continuou amando os seus apóstolos e continua nos amando, a humanidade inteira, independente da agressividade com que a gente recebeu ele e o que a gente fez para ele. Esse é o verdadeiro amor. Por isso que ele fala: um novo mandamento eu vos deixo, né? Amar o teu semelhante como eu vos amei. Então, para a gente chegar a essa perfeição de amor, como ele nos ama, olha, a gente vai ter que se esforçar. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir. Mas essa é a verdadeira felicidade que a gente vai construir. A gente só pode ser feliz quando a gente proporciona a felicidade para o nosso irmão, fazendo alguma coisa de bom para ele. E sentimento bom para o nosso semelhante volta para a gente. Essa é a força que nos move, né? A força que nos deixa mais leve e aonde um gesto de amor cobre a multidão de pecados. Que Jesus então esteja cada vez mais vivo na cabeça da gente, nos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes.